Saudação, nossa saudação aos queridos amigos do Caminho da Luz em Botucatu e aqueles outros que estão acompanhando, todos os amigos. É um abraço neste dia marcante da história, Dia dos Pais. É certo que é uma convenção humana, mas ela tem um significado muito importante, dada a expressão da tarefa paterna, da tarefa da paternidade, que é uma tarefa desafiadora. Nem sempre acertamos, é uma tarefa gigante, cheia de desafios, de limitações, considerando que a nossa condição de pai humano não nos garante nenhum tipo de sabedoria, somos também aprendizes. Mas é muito oportuno que neste dia de convenção humana, digamos, repetimos, lembrar da figura do pai humano, nos lembramos também do pai criador, Deus. Então, nesta manhã de alegrias e de gratidão, nós trouxemos o tema Deus sabe, justamente porque desejamos de alguma forma falar de Deus, que Kardec apresenta em O Livro dos Espíritos alguns atributos. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onisciente, é onipotente, onipresente, imaterial, soberanamente justo e bom. Deus é único, entre tantas outras atribuições que podemos ali estudar continuamente. Embora os espíritos tenham ensinado que falta-nos ainda muito para entender a grandeza e a sabedoria divina, com o Livro dos Espíritos, com a codificação espírita, nós tivemos oportunidade de ter uma visão, ainda que limitada, sobre Deus, o Criador, o Pai de todos nós. Tanto é que, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, conhecidíssima, que deu origem à codificação espírita, Kardec pergunta o que é Deus? E a resposta dos espíritos, também muito utilizada, sempre lembrada, cujo caráter compacto abre um universo de considerações, os espíritos afirmaram que Deus é a inteligência suprema. Esta expressão suprema, esta palavra, lembra que é uma inteligência acima de todas as inteligências. É a maior das inteligências. E os espíritos acrescentaram que ele é a causa primeira de todas as coisas. Ficamos a pensar aí que temos, portanto, a causa principal. Temos aí a causa original. A ideia original é do Criador. Deus pensou em tudo que precisamos. Mas é interessante a palavra primeira, porque ela abre precedente para a palavra secundária, primeira, segunda, terceira. E aí nós vamos perceber novamente a grandeza de Deus, porque Deus, apesar de ser o Criador e autor de todas as coisas, o Criador original, ele permite que as suas criaturas, racionais ou não, participem dessa obra como causa secundária ou terciária. Se nós pensarmos no trabalho de uma abelha produzindo mel que alimenta o ser humano, se nós pensarmos na formiguinha carregando as folhas para guardar de estoque nos seus abrigos subterrâneos, se pensarmos na minhoca oxigenando o subterrâneo, a terra por baixo, se pensarmos em tantas outras questões oriundas de criaturas irracionais, criaturas ainda que agem pelo instinto, nós vamos perceber a grandeza de Deus que pensou em tudo. Basta pensar na galinha que produz o ovo, esse elemento que nos valemos diariamente. Eu adoro ovo, eu adoro ovo frito, ovo mexido, omelete. É uma coisa maravilhosa. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas eu tive a curiosidade de pesquisar quantos ovos são produzidos no Brasil por dia. São milhões de ovos por dia. E a galinha precisa de 24 horas para produzir um ovo. É muito interessante isso, né?
Então, Deus pensou nisso e ainda a sua grandeza nos trouxe o paladar para sentir o gosto das coisas. Se nós pensarmos na abobrinha, eu adoro abobrinha, salada de abobrinha, abobrinha refogada, eu adoro caqui, aquele bem madurinho vermelho que desmancha na boca. Quer dizer, Deus pensou em tudo e a gente poderia ficar 1 hora, 2 horas, o dia inteiro aqui, falando de coisas que nos dão prazer do paladar, oriundos, naturalmente, da inteligência divina, que pensou em tudo para nos dar o prazer, o gosto pela alimentação. Mas nós não precisamos ficar retidos nisso, né? Porque eu citei aqui a galinha, citei a abelha, citei a formiga, mas nós podemos citar o próprio ser humano, que participa também da obra dessa criação. Nós estamos treinando, inventando coisas, nós estamos treinando, descobrindo coisas, treinando porque nós aprendemos com o desenvolvimento da inteligência a participar dessa obra da criação. E estamos treinando porque nos tornaremos co-criadores com Deus. Em alguns milênios, vamos ser construtores de planetas, vamos ser administradores de galáxias, vamos participar da obra da criação, vamos acompanhar o desenvolvimento dos vegetais, vamos acompanhar o desenvolvimento dos animais, vamos acompanhar o desenvolvimento de planetas, como o faz o nosso Mestre Jesus, que não é Deus, é apenas nosso irmão mais velho, experiente, capacitado, um co-criador, a ponto dele dizer: eu e o Pai somos um. É muito interessante isso, né? E não é privilégio, não é preferência, ele alcançou isso pelo processo evolutivo que nós também vamos alcançar. E Deus, na sua sabedoria, criou, nós não sabemos como Deus criou, toda a tentativa de fazer isso seria, estaríamos limitados à nossa incapacidade de compreender isso, mas numa linguagem figurativa, vamos dizer que Deus soprou e criou o princípio espiritual. Deus não tem boca, não tem sopro, não tem pulmão, mas esse princípio espiritual vai estagiar pelos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar no reino hominal, e não acabou, porque ainda tem muita coisa pela frente. Vamos alcançar ainda a angelitude para afirmar como Jesus: eu e o Pai somos um. Compreensão da vontade divina para cumprimento das ordens sábias e amorosas de Deus. Eu vim, disse o Cristo, para cumprir a vontade daquele que me enviou. O meu alimento é cumprir a vontade de Deus. Então, quando a gente vê esse título, Deus sabe, nós poderíamos acrescentar aí: Deus sabe tudo. Mas não precisa o tudo. A expressão Deus sabe já completa por si mesma a grandeza da divindade, que nós ainda não temos condições de compreender. Deus, na sua grandeza, na sua infinitude, que a palavra infinito também confunde a nossa cabeça, porque por mais que a gente viaje no tempo e no espaço da imaginação, como é que é esse infinito, né? Deus, o Criador do universo, dos universos, no plural. Deus pensou em tudo. E a gente está falando aqui no nosso mundo, né? Basta olhar o nosso próprio corpo, o funcionamento orgânico do corpo, uma coisa sábia. Se nós quisermos sair do corpo, podemos olhar a harmonia da natureza, o nascer e o pôr do sol, podemos contemplar as estrelas, o astro solar, e tudo isso ainda é referência da Terra. É o que nós conhecemos aqui. Não tivemos acesso ainda a outras humanidades em outras constelações, em outros sistemas planetários, porque ainda não alcançamos esse estágio para ter esse contato interestelar. Mas tudo isso revela a grandeza de Deus. Dentro das nossas limitações, da nossa compreensão ainda muito frágil, nós temos uma ideia quando Kardec apresenta os atributos de Deus, e principalmente com as notícias de Jesus, né? O pai que ama os filhos. Mas todo esse assunto surgiu por causa desta mulher, Terezinha Oliveira, de Campinas, que nasceu em Cravinhos, no dia 2 de outubro de 1930. Faleceu em Campinas em agosto de 2013. Foi uma grande educadora, escritora, oradora brilhante. É autora de 35 títulos, entre livros, livretos e um CD. Mais de 700 mil exemplares publicados,
mais de 2.000 palestras no Brasil e exterior, mais de 50 anos dedicados à difusão espírita, esteve vinculada ao SEAC, Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, por décadas. E é por causa desta mulher que esta palestra surgiu. Porque Terezinha, que foi uma grande palestrante, ela que deixou no YouTube um acervo valiosíssimo com os seus cursos disponíveis no canal do SEAC Campinas. São 5 playlists valiosíssimas: curso de mediunidade, cursos espíritas do Evangelho, iniciação ao Espiritismo, reuniões mediúnicas, fluidos de paz. São 145 vídeos no total. É um legado extraordinário que ela deixou e que denotam firmeza doutrinária, coerência doutrinária. Terezinha foi uma mulher muito firme na divulgação coerente dos princípios espíritas. Hoje que nós vemos tanta distorção rodeando a internet, circulando pela internet, com tanta gente falando tanta bobagem sobre o espiritismo, né? Gente que pensa que sabe mais do que a doutrina, pessoas que ficam inflamadas de égua, querendo se colocar como sábios. Nós temos em Terezinha Oliveira uma referência doutrinária sólida, firme e suave ao mesmo tempo. Ela foi uma mulher muito suave, encantadora. Eu privei da sua amizade, estivemos juntos várias vezes. Era ela que eu procurava quando tinha dúvidas. E esse acervo está disponível, além dos seus livros. Estão todos disponíveis e são usados em cursos em várias instituições espíritas pelo Brasil, né? De forma que essa palestra surgiu porque no CD que ela produziu, ela tem uma canção, Deus sabe. Mas antes de vermos isso, essa canção que está no CD Na Luz da Inspiração, esse CD foi lançado em 2004 e ele reúne letras e reflexões inspiradas na sensibilidade e na intuição de Terezinha Oliveira, que somou naturalmente a sua índole pacifista, a sua índole bondosa, coerente, firme, suave, à inspiração dos espíritos que a assessoravam. Ela não era médium ostensiva, ela foi uma médium intuitiva. Mas ela foi capaz de juntar o processo anímico dela com o processo mediúnico inevitável que todos temos de uma forma ou de outra, intuitivamente no caso dela, para produzir letras belíssimas, inspiradas nos ensinamentos do Evangelho de Jesus e à luz da doutrina espírita. Esse CD foi lançado em 2004. Os arranjos belíssimos são de Ulisses Vedovello. Esta foto é de 1979 e ela não é uma foto trabalhada no Photoshop, não. Ela é original. A câmera captou essa captação de fluidos espirituais. Isso foi lançado em 2004, em uma comemoração ao bicentenário de Allan Kardec, 1804, 2004, bicentenário. E reúne músicas e poemas na voz dela. Só que tem um detalhe, né? Os CDs desapareceram. Em 22 anos apenas, eu nem tenho mais toca-CD em casa. São poucas as pessoas que têm um toca-CD. Tudo hoje está reunido nos pendrives e nas nuvens. E os pendrives já estão condenados à extinção também. Vai ficar tudo na nuvem. Eu fico pensando se chover toda essa quantidade de informações que estão nas nuvens, como é que vai ser, né? Não tem essa Mas impressão. antes de falarmos, né, aí está o CD, são 16 faixas. São faixas belíssimas. Vocês podem ver aí, por exemplo, a faixa 16, Que bom que vieste, Jesus. São poemas belíssimos, são letras muito elevadas, inspiradíssimas da intuição de Teresinha, captada naturalmente a influência dos bons espíritos. E a faixa número 5 tem o nome de Deus Sabe. Tem 3 minutos e 42 segundos. Agora, antes da gente voltar à questão do CD, voltemos ao aspecto doutrinário sobre Deus. Allan Kardec vai falar em A Gênese, capítulo 2. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Veja que só essa afirmação dá um congresso para falar só sobre isso. Todo efeito tem uma causa. Se nós colocarmos aí os físicos, os químicos, etc., né? Mas, ao mesmo tempo, falarmos do efeito inteligente, que tem uma causa inteligente,
nós abrimos uma perspectiva imensa. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Bom, essa tela aqui dá para debater ela infinitamente, com psicólogos, com psiquiatras, com professores, com advogados, com estudiosos da doutrina espírita, com palestrantes, com mães, com pais. E, naturalmente, aqueles que nos sentimos encantados pela grandeza do efeito desta causa inteligente, com aquelas pequenas citações que eu dei de exemplo no começo, que é uma pálida lembrança, como falei da galinha e o ovo, o mel e a abelha, falei dos planetas, o funcionamento dos nossos órgãos, a imensidão do infinito. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Deus não se mostra, mas mostra a sua obra. Leon Denis vai dizer no livro Cristianismo e Espiritismo, que Deus não tem forma. É verdade, a gente sabe. Deus não é homem, não é mulher, não é um velho de barba, também não tem um coisa na cabeça, não está sentada numa cadeira com um tapetão na frente. Não, Deus não tem forma humana, não tem rosto, não tem membros, não tem tronco. Deus é uma inteligência, como ensinaram os espíritos, presente em tudo que criou. Mas Leon Denis afirma que em determinadas circunstâncias que ele não sabe, Leon Denis explica, ele confessa, ele não sabe como isso se dá, Deus se faz visível. Ele não consegue imaginar como é que isso se dá, nem nós. Mas Deus se faz visível às grandes almas, às grandes renúncias, aos grandes sacrifícios, às grandes abnegações. Como é que isso se dá, não dá para imaginar. O próprio Leon Denis confirma isso, afirma isso. Mas as almas mais puras, que têm acesso a essa visibilidade de Deus, que a gente não imagina como se dá, não lhe suportam o brilho. Imaginem, não dá nem para imaginar, um espírito puro tendo a possibilidade de ter um efeito visual de Deus. Eu imagino, a gente já se emociona só de pensar de ver um espírito desencarnado que se apresente para nós, a gente já não suporta a emoção. Só de falar no Cristo a gente se comove. Agora imagine essas grandes almas. Eu e o Pai somos um, como afirmou o Mestre. Então nós ficamos a imaginar, a nossa imaginação é limitadíssima, mas que grandeza que isso se dá. E os próprios espíritos, Allan Kardec vai dizer, né, em A Gênesis, capítulo 2, que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, falta-nos um sentido, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Olha que afirmação importante. Depuração do espírito, naturalmente, é a abstenção, é a renúncia, é a inexistência das mazelas morais que ainda estão em nós. Então, para compreender Deus, falta isso. Mas nós estamos caminhando nessa direção. Completa depuração do espírito, embora vá demorar muito ainda, mas as mazelas que carregamos em nós ainda não nos permite sondar, entender, compreender Deus na sua inteireza. Mas isso não nos proíbe, não nos limita de pensar em Deus, de buscá-lo, de confiar na sua providência. E é interessante porque o assistente Jerônimo, em Obreiros da Vida Eterna, vai dizer: Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. Deus sabe, claro que sabe, Criador de tudo. Por outro lado, o Carl Sagan, o grande cientista americano, que não é espírita, vai dizer: se não existe vida fora da Terra, o universo seria um grande desperdício de espaço. É um cientista, não é espírita. Vejam a grandeza dessa afirmação. Por outro lado, Albert Einstein, também um cientista de renome internacional, conhecidíssimo da história do planeta, que também não é espírita, afirmou: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um
se resume ao tamanho do seu saber. Convenhamos, vamos nos enquadrar? Vamos nos enquadrar nessa afirmação de Albert Einstein? Aí está a nossa limitação. O universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Tem coisa que a gente nem imagina. Tem coisa que a gente não tem condições de entender, de alcançar. Muita coisa a gente ignora. Muita coisa nos aguarda o conhecimento. E sabem vocês que Milor Fernandes, que é um brasileiro que também não é espírita, fez uma ironia sutil com a especulação da vida em outros planetas. Para nós, é um assunto resolvido. Os espíritos disseram: todos os planetas são habitados. Isso não quer dizer que sejam todos habitados com vida racional. Nós já sabemos os vários estágios dos planetas: primitivos, inferiores à Terra, iguais à Terra, superiores à Terra. Mas a ciência está em busca, ansiosa, angustiosa por essa constatação. E o Miller, numa ironia sutil, ele que não é espírita, veja o que ele disse: a prova de que existe vida inteligente fora da Terra, em função da especulação, a prova de que existe vida inteligente fora da Terra é que ninguém tentou se comunicar conosco. É uma ironia sutil, porque este povinho briguento aí, deixa eles se entenderem primeiro, depois a gente vai. Porque para vir se comunicar conosco tem que ser superior a nós. Os inferiores a nós não vão conseguir. Tem que ser superior. E tá tudo em silêncio por enquanto, até que a gente aprenda a ser melhor. Eis o desafio da evolução. Mas vamos voltar a Terezinha. Toda essa palestra surgiu por causa dessa faixa aí. A faixa número 5 do CD da Terezinha, que eu nunca pude esquecer. Esta faixa me comoveu muito. Ela tem um sabor doutrinário, artístico, didático, educativo, gigantesco. Eu vou mostrar para vocês. Aí está a letra. A minha intenção era executar a música com a voz da Terezinha, mas houve um transtorno aqui virtual que eu não consegui vencer, então eu vou ficar devendo isso. Mas vocês vão encontrar essa música no YouTube, no Spotify, etc. Ela está disponível. Deus sabe. Terezinha Oliveira. Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que mais te convém. Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender que Deus, sem necessidade, não deixa um filho a sofrer. Por isso segue confiante e não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda paciência, segue servindo no bem, a quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. A minha esposa canta essa música quando ela me acompanha nas palestras. Ela gravou a música, ela está cantando a música, e ela é uma música muito comovente, o arranjo é muito bonito. E eu não me arrisco a cantar, porque seria um fiasco. O Caminho da Luz nunca mais ia me convidar. Mas então eu prefiro ler a letra. Mas essa letra, ela tem um aspecto didático, doutrinário, profundo. Deus sabe todas as coisas e o que mais te convém, porque Deus sabe tudo. Por isso é que as situações que vivemos, próprias das circunstâncias, do contexto da vida, se referem à nossa necessidade. Por isso que Deus, sem necessidade, não deixa um filho sofrer. Olha a lei de causa e efeito aí. Deus não fica castigando os filhos. Sofre aí, não. Deus, sem necessidade, não deixa um filho sofrer. Eu nunca pude esquecer essa frase. E ainda estimula para a gente seguir confiante, para não chorar o que passou, porque vamos alcançar mais adiante. Guardar paciência, algo de bom sempre vem. Esta música originou esta palestra. E o meu desejo era resgatar esse material, porque esse material é desconhecido. Esse material ficou esquecido por causa da extinção praticamente do CD, e eu queria recuperar isso de toda forma. Fizemos várias conversas com a editora e lançamos um livro, Deus Sabe. Mas foi um desafio, porque como é que vamos pôr a música no livro? Fica muito caro. Cogitou-se princípio de anexar ao livro um pendrive para as pessoas ouvirem as músicas. O livro ficou pequeno, 112 páginas. O que nós fizemos? Comentamos faixa a faixa.
colocamos a letra textual de cada faixa e comentamos à luz do conhecimento espírita, naturalmente, porque a letra já é por si só doutrina espírita e evangelho puro. Mas havia esse desafio, porque nós queríamos era também resgatar a Terezinha cantando. Nós queríamos também trazer os arranjos de Ulisses Vedovato, porque ficou um trabalho belíssimo e não queríamos encarecer. A editora trabalhou bastante, conseguiu fazer um preço muito acessível. O que nós fizemos? No final de cada capítulo tem um QR Code para você ouvir a faixa. Isso é um exemplo ilustrativo. Aqui é o capítulo 11, no Dia das Mães. No caso, a faixa 11 do CD. Porque cada capítulo do livro virou o título da faixa. E aqui está, por exemplo, esse capítulo está sendo concluído com o próprio verso, com o próprio poema que ela canta ou declama. Às vezes a gente coloca no começo, a gente coloca no fim, mas todo capítulo tem no final um QR Code para você ouvir a música. E no final do livro tem o QR Code com todas as músicas, isso está disponível no Spotify, inclusive. Mas a editora colocou também a Terezinha, a capa dos seus livros, são 4 páginas só com as capas dos livros, né? Colocou uma mini biografia e um texto Terra de Bravas, texto inédito de Ademar Lopes Júnior, que privou da amizade com Terezinha também e que escreveu antes dela desencarnar, mas o texto ficou inédito, agora incluído pela editora. Agora tem a faixa número 3 que tem esta afirmação. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. Como assim? Levantando do quê? Levantando da tristeza, levantando da mágoa, da acomodação, da preguiça, da vaidade, levantando-nos das nossas aflições para seguir a Jesus. Ora, seguir a Jesus significa aderir aos seus ensinos, porque isso vai fazer a gente trilhar novos caminhos e tornar sombras em luz. E poderíamos, inclusive, acrescentar aqui, por livre vontade, vamos, irmãos brasileiros, levantando deste momento complexo da pátria, para seguir a Jesus. E novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. O arranjo é lindo. E aqui está a letra completa. Vamos, irmãos, levantando. Depois, no segundo verso, na fé mais pura e acendrada, fala a alma torturada, Jesus, a luz de Judá. E sugere: deixe esquecidas mágoas, revolta ou dor, plantemos em nossas vidas a sementeira do amor. E repete: vamos, irmãos, levantando. E tem um sabor aqui estimulante muito grande, face à suavidade da Terezinha, face à sua vontade de ser útil na difusão do Evangelho. Então, são detalhes que nos ajudam muito. Se você quiser adquirir a obra, aí está disponível na editora, né? Está o WhatsApp da editora aí, ou o allan-kardec.org.br. Mas também está disponível no Amazon. O livro tem versão digital. E o nosso desejo foi resgatar esse trabalho da Terezinha, para não ficar esquecido. Face a suavidade, a percepção intuitiva gigantesca dessa que nós consideramos uma mestra do ensino espírita, graças à sua vertente doutrinária de seriedade e de amor à doutrina espírita. Então, nós abrimos aqui um espaço agora para conversar com os amigos do Caminho da Luz em Botucatu, porque a parte expositiva se encerra aqui, mas nós queríamos abrir o espaço para conversar. Chamamos aí produzir a música. Amigos, nós conseguimos recuperar no YouTube aqui a música Deus Sabe, objeto que gerou essa palestra, que gerou esse assunto, gerou o livro, e nós vamos premiar os nossos telespectadores com essa preciosidade doutrinária, didática, musical, artística, na voz de Terezinha Oliveira. Vamos ver. Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Deus sabe todas as coisas,
forças e o que mais te convém. Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender. E Deus sem necessidade não deixa um filho a sofrer. Por isso segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda a paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue com fé, algo de bom sempre tem. Por isso segue confiante, não chores no que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda a paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue com fé, algo de bom sempre vê. A quem prossegue com fé, algo de bom sempre vê. Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Deus sabe todas as coisas. Muito bem. Vejam que é uma música belíssima, inspiradíssima e que traduz a suavidade da nossa querida mestra Terezinha Oliveira, que não tenho receio nenhum de chamar de mestra. O trabalho, o legado de Terezinha é valioso, doutrinariamente considerado, né? Então voltamos à nossa querida Marli.